Olá, eu sou o pastor Lucas e essa é a terceira aula da Escola Bíblica Dominical virtual. Nesses tempos de pandemia, a EBD da Igreja Presbiteriana de Anápolis está gravando para você um material baseado no livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Nós já vimos duas aulas, a primeira falando justamente sobre o custo de ser discípulo de Jesus. A segunda nós trabalhamos a palavra discipulado como sendo o ato de seguir a Cristo. E hoje nós estamos na nossa terceira e última aula. Hoje nós vamos falar sobre discipulado como essa realidade de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Na nossa última aula, nós trabalhamos, como eu disse, essa realidade de discipulado como ato de seguir a Cristo. E nós baseamos a nossa conversa naquele episódio narrado em Lucas capítulo 5, de 1 a 11, quando Jesus chama o apóstolo Pedro, André, Tiago e João para seguirem ele. E a partir de seguir a Jesus, eles seriam transformados em pescadores de homens. Naquela hora, nós vimos que nós somos desafiados por Jesus a respondermos o seu chamado. E essa resposta não é qualquer resposta, é uma resposta que envolve fé e também arrependimento. Fé de nós atribuirmos valor, significado e sentido em confiar na palavra de Cristo e obedecer à sua voz, aprendendo com Ele. Arrependimento, porque a nossa condição humana é uma condição de pecador. É uma condição em que nós, não simplesmente porque pecamos, temos uma condição ruim, mas a nossa inclinação é uma inclinação para o mal. E Deus é santo. A santidade de Deus fica patente nesse texto de Lucas capítulo 5, na sua bondade. A bondade de Cristo em sustentar a Pedro, em dar a ele provisão, traz a ele um profundo constrangimento. E ele se coloca diante de Cristo de joelhos, falando, retira-te de mim, porque eu sou pecador. É justamente nesse momento em que Jesus fala assim, não, você me segue e você será transformado. Essa realidade de seguir a Cristo, que é transformadora, é chamada na Bíblia e na teologia de discipulado. Sermos discípulos de Jesus significa segui-lo. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais na conceituação da palavra discipulado, mas hoje com um outro viés, na realidade de ajudarmos outras pessoas a seguirem a Cristo. Para isso nós vamos partir do texto de Hebreus, o capítulo 13, os versículos 7 e 8 dizem o seguinte: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Preste bem atenção nessa expressão, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eu quero convidar você a uma oração antes de continuarmos essa aula. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, gracioso, muito generoso. E tem colocado homens e mulheres nas nossas vidas, ó Deus, para nos ensinar a seguir a Jesus. Dá pela Tua graça que nós também possamos fazer o mesmo com outras pessoas. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Ajudar a outros a seguir a Jesus. Basicamente, o que nós vamos ver hoje em resumo é discipulado, é seguir a Cristo e imitar os apóstolos na sua vida de fé. Imitar os apóstolos é ajudar outras pessoas a seguir a Cristo. Será que existe um custo em discipular outra pessoa? A resposta é sim. E esse custo está relacionado a seguir o próprio Jesus. Em nossa primeira aula, nós falamos sobre o custo do discipulado no sentido de o custo de seguir a Jesus. E naquela aula nós vimos que esse custo envolve um certo tipo de amor, amar a Cristo acima de todas as coisas e todos os nossos relacionamentos,
Um certo tipo de sofrimento, porque envolve seguirmos a Cristo, tomando a nossa cruz e indo após Ele. E envolve também um certo tipo de desapego, porque todo aquele que não se desvencilhar dos seus próprios desejos e ambições para desejar a Cristo mais do que qualquer outra coisa, não pode ser também o seu discípulo. Mas existe também um custo ao falarmos sobre o discipulado nessa realidade de ajudarmos outras pessoas a seguirem a Jesus. E o custo de discipular alguém está intimamente ligado ao custo de seguir a Cristo. Nesse sentido, não dá para discipular ninguém se você pessoalmente não for um discípulo de Jesus. A palavra discipulado, no sentido de seguir a Cristo, ela é anterior e necessária caso você queira discipular alguém. Ninguém que não é um discípulo de Cristo pode discipular alguém a seguir a Jesus. Isso é muito bem trabalhado no livro do Jonas, porque essa parte de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, ela é introduzida no material do Jonas, justamente falando que o custo de discipular alguém está associado ao custo de seguir a Jesus. Mas não é só isso. Discipular alguém é ajudar a essa pessoa a imitar os apóstolos, a viver a vida que os apóstolos viveram, porque eles foram os primeiros discípulos e eles também foram os primeiros discipuladores. Nesse sentido, o discipulado não é uma coisa que nós temos por nós mesmos ou de maneira imediata. Os apóstolos de Cristo Jesus são aqueles que nos ensinam a ser discípulos e são eles também que nos ensinam a discipular. Nesse sentido, nós somos discípulos de Jesus porque os apóstolos nos ensinam a como ser isso. Inclusive faz muito sentido porque eu e você só temos acesso à identidade de Cristo e a quem Ele foi por meio do testemunho dos apóstolos. Jesus Cristo, Ele não escreveu nenhum livro, Ele não deixou nenhum podcast, Ele não gravou nenhum vídeo. Jesus Cristo se derramou sobre outras pessoas e essas pessoas dão testemunho dele. Quem são essas pessoas? Os apóstolos. Eu chamo a sua atenção para isso justamente porque há uma tendência de nós colocarmos sobre Jesus uma personalidade e um ensinamento que é ligado e associado à nossa cultura e que é popular no nosso meio, mas que não expressa quem Jesus realmente foi e quem Ele espera que nós nos tornemos. Deixe-me dar a você um exemplo de como é importante nós estarmos conectados aos apóstolos para seguirmos a Jesus e ajudarmos outras pessoas a seguirem a Cristo. No início desse ano, mais especificamente no Carnaval, a Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira fez um desfile associado à imagem e à pessoa de Jesus. Na verdade, o tema do desfile era "A verdade vos fará livre". E esse tema faz referência a uma fala de Jesus: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". E a tônica do desfile era justamente uma tônica de denúncia, especialmente contra a Igreja Evangélica Brasileira, que numa postura, segundo eles, moralista, estava tratando com preconceito pessoas que optam por uma vida de comportamento homossexual e que, portanto, seriam legítimas diante de Jesus, que sempre pregou o amor. Uma das alas do desfile, inclusive, carregava uma bandeira, um brasão, que está colocado aí nessa imagem que você pode ver aqui no telão. E a imagem tem aí pequenininho em cima a palavra "irmão, vai tacar pedra?" E é uma pergunta.
Essa pergunta faz referência àquele episódio onde Jesus foi colocado diante de uma mulher pega em adultério, em flagrante adultério. E ela é trazida pelos religiosos para a presença de Jesus, e esses religiosos remetem à tradição judaica que dizia que essa mulher deveria ser apedrejada. Não somente ela, mas também o homem. Mas os homens religiosos daquela época trazem apenas a mulher e incitam Jesus a julgá-la. Jesus olha para aquela mulher e, escrevendo na areia, se dirige àqueles homens que estavam trazendo e denunciando ela e diz o seguinte: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens constrangidos vão se retirando daquele lugar e dos mais velhos para os mais novos deixam Jesus sozinho com aquela mulher. Há uma denúncia contra o legalismo e o moralismo nessa passagem. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que aponta ao fato de Deus amar pecadores e tratá-los com graça e misericórdia. E nesse sentido, há um ponto de verdade na denúncia feita pela escola de samba a uma igreja que muitas vezes prega um evangelho moralista e legalista. Mas qual é o problema que nós encontramos no discurso da Mangueira? É porque ele também não é um discurso completo. Nessa mesma passagem em que Jesus acolhe aquela mulher e trata ela com misericórdia e graça, ele vira para ela e a última coisa que ele diz para a mulher é: vá e não peques mais. Quando Jesus diz isso, ele diz: aquilo que você fez é pecado, aquilo que você fez é errado, não repita isso. Percebe que o mesmo Jesus que trata com misericórdia e graça é o Jesus que denuncia o pecado, fala que ele é errado e que direciona a pessoa para uma vida diferente. O fato de Deus ser um Deus de amor não anula o fato dele ser um Deus santo e justo. E quando a igreja ela omite na mensagem do Evangelho de que o pecado de fato é errado, de que Deus é um Deus santo e que Ele, através de Cristo e da morte do sacrifício de Jesus, combate justamente a injustiça do pecado, ela não está pregando o Evangelho. Aí está o erro da denúncia incompleta feita pela escola de samba. Uma igreja moralista e legalista não está pregando o Evangelho. Uma escola de samba que prega um amor dissociado da santidade e da pureza de Cristo não está correta. E é esse discurso incompleto que tanto a igreja quanto a cultura que nos rodeia se apropria. É um erro que só os apóstolos podem nos livrar, porque é a fé fundamentada nos conceitos, nas doutrinas e na vida dos apóstolos que pode transmitir a nós essa realidade completa do que significa seguir a Cristo. Nesse sentido, eu gostaria de convidar você a olhar comigo alguns versículos bíblicos que nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade de imitar os apóstolos. Se não, veja você o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, o verso 16, quando o apóstolo Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em outra passagem, a essa mesma igreja, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em 1 Tessalonicenses, ele está elogiando a igreja no capítulo 1 pelo fato deles justamente imitarem a fé apostólica. Quando ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra
posto que em meio a muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele se coloca como um mediador do discipulado, não da salvação, porque de fato a nossa salvação só tem um mediador, que é Cristo. Mas nós só sabemos o que significa ser discípulo de Cristo porque os apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, foram antes de nós e nos ensinam a isso. É nesse sentido que nós somos uma igreja apostólica, porque nossos pastores, nossos presbíteros, nossos diáconos, embora tenham autoridade e sejam liderança da igreja, a autoridade deles não é inerente à pessoa deles, mas é ligada e associada à fidelidade dessas pessoas à fé apostólica. Nós somos uma igreja apostólica na mesma e na exata medida em que imitamos os apóstolos na sua caminhada com Jesus. Esse é o trabalho de um discipulador. Alguém que está discipulando outra pessoa nada mais é um imitador de Cristo ao imitar os apóstolos. Nós somos pessoas que seguem a Jesus imitando os apóstolos. Ser um discípulo de Jesus, sobretudo na nossa cultura, é extremamente desafiador. Por um motivo muito simples. A nossa cultura, ela é obcecada por autossatisfação e por algo que ficou comum no nosso tempo como sendo uma postura autêntica, autenticidade. O Jonas Madureira, ele trabalha muito bem esses dois conceitos no seu livro, O Custo do Discipulado, e eu gostaria aqui, só a título de exemplo, mostrar para você como esses conceitos de autossatisfação e de autenticidade se manifestam, primeiro no ambiente filosófico e depois na cultura popular. Há aqueles que dizem que os pensamentos mais comuns que temos na nossa cultura são fruto de pensamentos filosóficos de alguns anos atrás. E isso é a mais pura verdade. Veja, por exemplo, aquilo que escreveu Jean-Jacques Rousseau em um dos seus livros. A citação está aí e eu vou lê-la, por favor, me acompanhe. Eu só sinto meu coração e conheço os homens. Não sou feito como nenhum dos que já vi, e ouso crer que não sou feito como nenhum dos que existem. Se não sou melhor, sou pelo menos diferente. E só depois de me haver lido é que poderá alguém julgar se a natureza fez bem ou mal em quebrar a forma em que me moldou. Soe quanto quiser a trombeta do juízo final. Virei com este livro nas mãos, comparecer diante do soberano juiz. Direi altivo: eis o que fiz, o que pensei, o que fui. Perceba o salto narcisista dessa fala e a presunção do autor quando diz que ele é tão original e tão único que não há nenhum paralelo entre ele e os outros seres humanos. Na verdade, a sua identidade é descoberta e forjada por ele simplesmente. E os seus pensamentos e feitos são autossuficientes. E, inclusive, numa postura assim de muita ousadia, ele diz: olha, no dia do juízo final, a trombeta pode soar o tanto que for, eu vou me comparecer diante do juiz, e com esse livro na mão, vou falar: olha, isso aqui que foi o que eu fiz, foi isso que eu pensei. Essas palavras, elas me lembram algumas palavras bíblicas de Jó. Jó, no meio da sua crise, dos seus questionamentos, por causa do seu sofrimento e da sua condição, levantou questões profundas e muito sérias com relação ao conhecimento do que ele tinha de Deus, a sua justiça própria
e os seus amigos, quando o questionaram, não estavam corretos e, numa perspectiva muito legalista, estavam errados, tanto que Deus os pune no final. Mas, curiosamente, quando nós chegamos ao final do texto de Jó, qual é a conclusão que ele chega? Eu falei do que não sabia. Minhas palavras são extremamente ignorantes. Eu pensava que te conhecia, mas na verdade eu te conhecia de ouvir falar. E hoje os meus olhos te veem. Eu me abomino. Eu não sou digno. E Deus trata Jó com graça, ouve a sua confissão, traz a ele a regeneração do seu estado e dá a ele salvação. Ouve a sua oração e socorre os seus amigos. Mas isso só acontece quando Jó desiste de si mesmo e se entrega à realidade do seu relacionamento com Deus. Encontrar a Jesus e segui-lo é exatamente isso. Quando nós nos deparamos com Jesus Cristo, nós percebemos que as nossas melhores conclusões e as nossas habilidades mais admiráveis são, na realidade, uma sombra muito enganosa da verdadeira virtude que está só em Cristo. Esse giro de si mesmo para encontrar a verdadeira virtude em Cristo precisa acontecer com todo discípulo de Jesus e é a tarefa de qualquer discipulador. Nesse sentido, é muito importante nós desistirmos de nós mesmos, morrermos para nós mesmos. E um discípulo de Jesus, que é pai da igreja, Agostinho de Hipona, mostra em um de seus escritos claramente aquilo que eu estou tentando ensinar aqui para vocês. Se não, veja você as palavras de Agostinho. As palavras dele estão registradas no seu livro Confissões. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, entra nela e molda-a a ti, para que a tenhas e possuas sem mancha nem ruga. Esta é a minha esperança. Por isso falo e nesta esperança me alegro, quando experimento uma sã alegria. Pois as restantes coisas dessa vida tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa delas se chora. E tanto mais se devem chorar, quanto menos por causa delas se chora. Mas tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança luz. Também a quero pôr em prática no meu coração, diante de ti, na minha confissão, diante de muitas testemunhas nos meus escritos. Percebe a diferença? Esse giro de si mesmo para o outro, mas não é qualquer outro, é Cristo Jesus. É esse morrer para si e o voltar-se para a vida de Cristo que de fato faz com que a gente encontre virtude, cresça na fé, amadureça e revele os traços da imagem de Deus que Ele colocou em nós. Seguir a Cristo é o custo de discipular alguém. E discipular alguém é ajudar essas pessoas a imitarem os apóstolos. Eu fico admirado de como algumas pessoas conseguiram, de fato, entender isso e colocar em palavras. O texto que eu passo a ler aqui a vocês é um pedaço do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. O Lewis, ele é muito habilidoso com as palavras, mas foi uma pessoa também que viveu uma profundidade e uma compreensão tão interessante do que significa ser discípulo de Jesus, que eu confesso para vocês que eu não vi paralelos em nenhum outro escrito que falasse tanto ao meu coração e que me ensinasse
sobre o que significa imitar os apóstolos, como ele fez no século passado. Olha só o que o Lewis escreve. Quanto mais nos libertamos de nós mesmos e deixamos que seja Cristo quem nos dirija, tanto mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Cristo é tão imenso que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, ainda são insuficientes para exprimi-lo por inteiro. Foi Ele quem nos criou a todos. Inventou, tal como um escritor inventa as personagens de um romance. Cada um desses diversíssimos homens novos que você e eu estamos destinados a ser. Nesse sentido, os nossos verdadeiros eus estão todos à nossa espera nele. De nada nos adianta procurarmos ser nós mesmos sem ele. Quanto mais eu resistir a Cristo, quanto mais tentar viver por conta própria, mais me verei dominado pela minha hereditariedade, pela minha criação, pelas minhas circunstâncias e pelos meus desejos naturais. Aquilo a que tão orgulhosamente chamo eu, torna-se simplesmente o ponto de encontro de uma cadeia de acontecimentos que não pus em movimento e que não sou capaz de deter. Aquilo a que chamo as minhas intenções reduz-se simplesmente aos desejos do meu organismo físico, aos pensamentos que me foram soprados por outros homens, ou mesmo às sugestões dos demônios. No meu estado natural, não sou nem metade da pessoa que imagino ser. Praticamente tudo aquilo a que dou o nome de eu pode encontrar uma explicação muito fácil. É somente quando me volto para Cristo, quando me entrego à sua personalidade, que começo a ter personalidade própria. Mas para isso, tem de haver uma verdadeira entrega do eu. Você tem de lançá-lo fora, às cegas, por assim dizer. Sem sombra de dúvida, Cristo dar-lhe-á uma personalidade real, mas você não deve procurá-lo por isso. Enquanto a sua verdadeira preocupação continuar a ser a sua própria pessoa, você ainda não estará à procura de Cristo. O primeiríssimo passo é tentar esquecer-se inteiramente do seu eu. O seu autêntico novo eu, que é de Cristo e também seu, e seu unicamente por ser dele, não aparecerá enquanto você o buscar. Surgirá apenas quando você estiver à busca de Cristo. É um princípio que percorre a vida inteira, do começo ao fim. Entregue-se a si mesmo e encontrará o seu verdadeiro eu. Perca a sua vida e salvá-la-á. Submeta-se à morte das suas ambições e dos seus desejos prediletos todos os dias, e à morte de todo o seu corpo no fim. Submeta-se a ela com cada fibra do seu ser e encontrará a eternidade. Não tente reter nada. Nada que você não tenha entregado chegará a ser realmente seu. Nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Busque-se a si mesmo e
a longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo e você o encontrará, e com ele tudo mais. Genial, não? Essas palavras de C.S. Lewis expressam com exatidão aquilo que nós estamos falando nessas 3 últimas aulas. Seguir a Cristo é amá-lo acima de todas as coisas, é inclusive estar disposto a sofrer por Ele e a renunciar todos os nossos desejos que não estão em coerência com Ele, porque Ele de fato é a excelência, a virtude, a beleza e a bondade em si. Nele habita toda a sabedoria e virtude. E ajudar outras pessoas a seguir a Cristo é pessoalmente seguir a Jesus e imitar os apóstolos na maneira como eles o fizeram. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. E eu gostaria de sugerir a você algumas aplicações simples, na verdade apenas 2, desse conteúdo na minha e na sua vida. A primeira delas é a seguinte: não seja presunçoso. Aprenda com os cristãos do passado. E também com os do presente, obviamente. Mas nós não estamos lendo a Bíblia pela primeira vez na história do cristianismo. Na verdade, nós somos leitores da Palavra de Deus e nos relacionamos com Cristo e carregamos conosco uma história, uma tradição riquíssima do que significa fazer isso. E nós só poderemos seguir a Cristo na nossa cultura quando nós abrirmos mão de sermos autênticos ou pelo menos muito originais na nossa expressão de cristianismo para ouvir aquilo que os nossos irmãos do passado fizeram e entenderam do que significa seguir a Cristo, especialmente os apóstolos. Nesse sentido, tenha comunhão com o corpo de Cristo, não somente com a igreja presente, aquela que você comunga, a nossa amada igreja, os nossos irmãos que nos rodeiam, mas leiam os cristãos do passado. E você tem muitos motivos para fazer isso. Um deles, e talvez o mais excelente, é que eles viveram o Evangelho numa cultura diferente da nossa. E eles têm a capacidade de enxergar algumas coisas que hoje nós não conseguimos enxergar, justamente pelo contexto que nos rodeia. A segunda aplicação que eu gostaria de sugerir é: busque cultivar 3 tipos de relacionamentos na sua vida. Quais são esses relacionamentos? Você precisa de um Barnabé, você precisa de um Silas e você precisa de um Timóteo. Esses 3 tipos de relacionamentos estão conectados à pessoa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que foi discipulado por Barnabé. Barnabé ensinou a Paulo a fazer as conexões e a dar os primeiros passos na caminhada cristã. Foi Barnabé que trouxe Paulo para a igreja de Jerusalém, atestou da transformação de vida que ele teve. Eu e você precisamos sempre de uma pessoa que nos ensine e caminhe conosco, pessoalmente, nos ensinando a seguir a Cristo e a imitar os apóstolos. Nós precisamos também de um Silas. Quem é Silas? Silas foi aquele camarada que acompanhou a Paulo nas suas viagens, foi seu colega de trabalho, aquela pessoa que tinha as crises parecidas e que fazia com Paulo aquilo que Deus entregou a ele como tarefa. Nós precisamos de amigos que Deus coloca junto de nós para caminharmos juntos na missão de sermos pescadores de homens, à maneira como Jesus nos entregou o nosso ministério particular. E olha que nós precisamos de muitos Silas. Deus levanta pessoas ao longo da nossa história para caminharmos junto conosco, e louvado seja Deus por isso. Mas nós precisamos também de Timóteos. Timóteo foi aquele pastor discipulado por Paulo. Paulo foi para Timóteo aquilo que Barnabé foi para ele. E Paulo ensinou a Timóteo a dar os primeiros passos na fé,
ensinou a Timóteo a pastorear uma igreja, deu a ele as ferramentas que ele tanto precisava para que ele desenvolvesse os dons que o próprio Cristo derramou sobre ele. Paulo encorajou a Timóteo, exortou a Timóteo, intercedeu por Timóteo. E nesse sentido, Paulo discipulou a Timóteo. Ajudou a Timóteo a imitar os apóstolos e a seguir a Cristo. Nós chegamos, portanto, ao fim dessa nossa caminhada falando sobre discipulado. E eu espero que esse conteúdo seja tão edificante para você quanto foi para mim, quanto foi para o Fabrício, que me entregou o livro do Jonas. Fica aqui pela última vez a nossa indicação para que você adquira esse material e se aprofunde um pouco mais nas questões que nós não entramos nelas aqui, mas que estão disponíveis para você nesse livro e também nas outras indicações de material que fizemos ao longo dessas 3 aulas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa Escola Bíblica Dominical, quando passar essa pandemia, nós teremos muita alegria em recebê-lo aqui no Prédio de Educação Cristã, no centro da cidade de Anápolis, na rua Desembargador Jaime, no número 194. A escola dominical acontece todos os domingos às 10 horas da manhã e vai ser uma alegria muito grande receber você aqui. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter uma semana repleta de bênçãos, em nome de Jesus.